Vencer o ego, vencer o próprio eu, deixar que Deus apareça, são grandes inimigos cristãos. Está relatado na Bíblia como o Satanás, o próprio eu e o mundo. Martinho Lutero, o ilustre reformador protestante do século XVI, ele disse que tinha mais medo do seu próprio eu do que do Papa Leão X. E o nosso propósito hoje é para refletirmos, porque para ter vitória sobre o eu, só com Cristo na nossa vida. O que seria mesmo o próprio eu? O que seria o ego derrubado, vencido? Será que nós estamos dando prioridade à carne, à vontade própria, à velha natureza, o velho homem? Ou será que estamos dando liberdade ao Espírito Santo de governar nossa entrada, nossa saída e de saber realmente o que Ele quer para nossas vidas? A Bíblia diz que há várias maneiras de nós manifestarmos a glória de Deus sobre a nossa vida, e uma delas, das mais importantes, queira eu dizer aqui para você, é vencer o próprio eu. Geralmente nós somos ofendidos, criticados, somos até prejudicados, tripudiados, somos até humilhados, quando falamos que queremos deixar de viver a nossa vida para que o Senhor tome a frente dela. E muitas vezes alguém diz assim: será que valeria a pena deixar de viver o meu eu para deixar o próprio Deus aparecer? A Bíblia fala de um soberbo, leproso, um homem poderoso, Naamã, que está ali em 2 Reis, capítulo 5. E a Bíblia diz que ele foi ter encontro com um profeta. No 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: vejo, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se, foi com indignação fazer aquilo que o profeta disse. Quando a Bíblia relata isso, é porque o Naamã era tão soberbo que as águas do Rio Jordão não eram tão limpas. Não era uma água aparentemente limpa. E a Bíblia diz que era um dos rios mais impuros comparado aos outros. E a pele de Naamã estava leprosa, um homem que deveria estar separado até da sociedade, porque a Bíblia diz que homens com esse tipo de enfermidade eram afastados, com seu saco de silício, ou seja, a sua enfermidade, eles eram separados para não participar ali da comunidade. Mas Naamã era um homem poderoso diante dos exércitos, e ele era um homem soberbo. E olha, um homem desse vai à casa de um profeta, e o profeta não recebe, ainda manda ali um recado, dou por vista a reação de Naamã. Imagine pessoas nos dias de hoje que encontram com a gente, às vezes, e nós não percebemos a sua presença, ou falam conosco, a gente não atende porque estamos ligados com outro assunto muito mais grave, e a pessoa diz assim: eu falei com fulano de tal, um homem, uma mulher de Deus, e a pessoa não me respondeu, e começa a achar aquilo uma soberba. Quando a Bíblia diz esta passagem sobre o Rio Jordão, em que Naamã não queria de jeito nenhum entrar, é porque aquelas águas ali do Rio Jordão era bem turva, né? Mas ali, quando o profeta Eliseu mandou, estava representando na vida de Naamã uma grande humildade e obediência à vontade de Deus através do seu profeta. Porque, olha, ele foi na casa de Eliseu por indicação de uma escrava que vivia na sua casa. E ela dizia que se ele fosse ao encontro de Eliseu, por certo, o Deus dele, o Deus dela, o limparia, mudaria a sua história.
Muita gente que está aí do outro lado está dizendo assim, qual seria a minha lepra nesta manhã? Uma das lepras grandes é o pecado. A lepra mais terrível na vida do homem, que afasta de Deus, que afasta do Espírito Santo, é o pecado, é a soberba, é a exaltação, é achar que não precisa mais de nada, é achar que ele pode fazer coisas que Deus não precisa fazer, que ele mesmo resolveria. Pensa que tem coisas que pode resolver através de um homem, um ser humano, de uma coisa natural, mas não é assim. Deus precisa entrar na tua vida para que haja realmente uma situação milagrosa. A graça de Deus para descer sobre a tua vida. Precisa ser manifestado o poder dele. E mediante a palavra do profeta Eliseu, quando ele ordenou que Naamã descesse ali ao rio e se lavasse, para que fosse purificado, ali acontecia coisas grandes na vida daquele homem, que se achava tanta coisa, mas que o seu orgulho, a sua soberba, a sua doença, a sua impureza, iriam ficar nas águas turvas, sujas aparentemente. Talvez você olhe assim e diga, eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém, o meu dinheiro compra tudo. A minha ciência me levará a lugares altos, mas eu tenho algo para te dizer. Toda a terra saberá e se dobrará e saberá que há um Deus em Israel. E isso está para acontecer em pouco tempo, porque a Bíblia ela já se cumpriu. Coisas extraordinárias já estão acontecendo. E muita gente ainda está com aquele ego, está naquela soberba que Naamã tinha, na desobediência, não quer atender a voz de Deus, não quer se purificar, não quer tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Ora, seria mais fácil sujar-se mais? Ou seria mais fácil limpar-se mais? A Bíblia diz que o que é sujo, suje-se mais. E o que é limpo, limpe-se mais. O que é purificado, deve se purificar a cada dia. Talvez palavras torpes, talvez pensamentos levianos, talvez atitudes que alguém não entenda, mas a cura vai chegar para a tua vida. E num ato misericordioso de Deus, assim como aconteceu com Naamã, esta lepra será curada. E tu vai vencer esse eu. E vai levantar a tua cabeça e vai dizer, importa que eu desça, e que meu Jesus apareça, e que o seu nome seja glorificado. Que Deus te abençoe.